Olá, sou Jurai, sejam bem-vindos ao meu canal e... tandanã, tananana. Hoje vamos falar sobre ele. Sim, o ano é 2025 e eu já assisti Superman. Olá, sou Jurai, sejam bem-vindos ao meu canal. E sim, eu assisti Superman ontem e vamos falar sobre o filme agora. Com tudo. Começar por dizer, Superman é um filme simples. É um filme simples que não complica a vossa cabeça vos explicando a origem do Superman e etc. Tal como disse o James Gunn, não há necessidade de vos explicar algo que já vimos várias vezes no cinema e já sabemos sobre todos os super-heróis, como é que vieram, como é que... Não precisa explicar isso. E nos conta que o Superman, depois de 3 anos no ativo, acabou de perder a sua primeira batalha. E por quê e contra quem? E isso vai nos levar a descobrir quem é que está por detrás de todo esse complô. Porque o Superman, tal como o mundo, está a sofrer um grande conflito. E parece que sai de um filme para a vida real. Tem um conflito entre dois países onde o Superman foi intervir. E por vingança, um herói deste país foi atacar os Estados Unidos. Mas... afinal, é um plano do Lex Luthor que está a fazer de tudo para desacreditar o Superman. Mas por quê? Porque simplesmente o Superman não é um man. O Super-Homem não é um homem, é um alienígena. E antes da aparição do Super-Homem, o Lex era um dos homens ou dos humanos mais reconhecidos, mais falado no mundo. E depois da aparição do Superman, o Superman recolheu tudo isso, ainda aumentando o apoio do público, das crianças que ele tem. O Superman tem um apelo popular muito grande e o Lex nunca conseguiu ter, e esse é um dos seus maiores motivos. A inveja. Mas Jurai, tu falas que o Superman é um filme simples. É um filme simples porque ele não tenta dar uma de Nolan, Zack Snyder, a tentar vos mostrar conceitos, tentar vos explicar como se nós fôssemos burros, de explicar que não, isto é assim porque é assim, e aqui porque... Não, isto é assim. Entenda como você quiser, isto é assim, funciona assim, e vamos para outra parte, tem várias ações, porque basicamente é o Lex que tenta ir criando várias distrações com o objetivo de distrair o Superman, de destruir a cidade, e terceiro, de poder atingir os seus fins. Por exemplo, ele quando invade a Fortaleza da Solidão, ele precisa que o Superman seja distraído, então ele vai criar uma diversão, porque ele sabe que o Superman vai querer fazer o bem, e isso se torna uma das suas maiores fraquezas, que o Superman, como está no seu 3º ano de carreira, ele ainda não percebeu que ele não pode salvar todo mundo, ele não pode salvar a todo custo, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Esta é uma das tramas que é desenvolvida no filme. Um filme é uma trama que vocês vão ver que existem muitas tramas. Parece que, do segundo momento, né, parece que está a acontecer tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo lugar. Mas não, na verdade são subplots ou subtramas, e o foco do filme está literalmente nos 3 principais, que é o Super-Homem, Lois e Lex Luthor. Porque o Lex vai criando um monte de situações com as suas influências, com o seu dinheiro, para poder atacar e poder fragilizar a posição do Super-Homem. Claro, poder colocar na frente as suas... Ou seja, nós podemos ver que o Lex basicamente tem uma segurança, né, que ele quer vender para o governo e para poder enfraquecer a posição do Super-Homem, porque é um meta-humano, então não é humano, e existe esse preconceito com estes super-heróis. E o que nós conseguimos ver é que quando não é o Lex que está a lidar com as coisas, é o Super-Homem. E quando não é o Super-Homem, é a Lois. Então o foco está literalmente nestes 3. E dizer que a Rachel Brosnahan, meu Deus, que Lois. Eu acho que temos uma das melhores Lois de sempre, que parece mesmo uma repórter. O ambiente todo no Daily Planet parece mesmo como é que eu posso dizer? Parece mesmo que estamos a assistir um The Office Daily Planet, as conversas entre eles, como é que aquilo funciona na trama, como é que aquilo nos encaixa também no filme. É um filme sem gordura, onde basicamente todos os momentos são importantes. Tudo o que eles estão a falar influencia no filme, na trama. Vai indo. É um filme que te deixa sem fôlego. Até teve um momento que eu vi que alguém saiu na sala do cinema para ir para o quarto e eu disse, meu Deus, eu não conseguiria fazer aquilo porque o filme não para, é sempre... E se tu não estás atento com as conversas, tu podes perder um pouco o fio à meada. Mas o Jim
fantástico. O Perry, fantástico. Até o Lombardi, que nem é tão importante assim, mas fantástico também. Tipo, todos os peões têm um momento para jogar neste filme. E o Lex consegue divulgar então uma mensagem, que foi a mensagem que foi enviada com Superman de Krypto até a Terra, porque eu não sei se vocês sabem, mas os kryptonianos não eram tão boas pessoas assim, ou tão bons assim, porque eles na verdade iam de planeta em planeta para conquistar, até que um dia o Brainiac, se eu não estou em erro, conseguiu destruir o planeta deles. Então eles enviaram Superman para a Terra para poder popular a Terra, segundo a mensagem que foi divulgada pelo Lex, e para conquistar a Terra, para fazer todos submissos a ele. E isto coloca o Superman em causa, porque ele começa a se perguntar, será que nós somos tão maus assim? Ele sempre pensou que ele era bom porque os pais dele lhe enviaram para ajudar a Terra, porque era a primeira parte da mensagem. E ele aí começa a se perguntar o que é que eu sou, nananã, nananã, até que ele, depois, já é a subplot do filme, ele se reencontra com a sua humanidade. E quando ele consegue dar a volta no filme para conseguir ganhar, nós conseguimos ver o Super-Homem a falar com Lex. Lex, eu amo, eu sofro, eu choro, eu tenho medo, eu me preocupo. Eu consigo agir todos os dias, mas eu erro. E isto faz de mim humano. Absolute cinema. Absolute cinema. E é isso que é ser humano. Você quer salvar todo mundo, você quer ajudar todo mundo, você não consegue ouvir pessoas do outro lado do mundo a sofrerem e não querer salvar só porque sim. É isto. Tu não queres matar o bicho que apareceu na cidade porque não consegues resolver, porque queres tentar ajudar todo mundo. E nós sabemos que a fraqueza do Superman ao de lado da Kryptonita é também outra das suas fraquezas. Isto sinceramente é algo que fazia muita falta, porque o Superman ou o Super-Homem é isso. Não é aquilo do Henry Cavill que ninguém fica bom neste mundo para sempre. Oh, não, por favor. Krypto também rouba a cena. Sinceramente eu tinha medo da participação dele, que fosse não muito cômica, mas que fosse estragar um pouco o filme, mas não. Ele é um bom ajudante, é um bom coadjuvante do Superman. Falar sobre a gangue da justiça. Sinceramente, finalmente tivemos um Lanterna Verde bem representado como deve ser, apesar de ter sido o Guy Gardner, que é um estúpido. Tivemos a Gavião, muito bem, nada a dizer, que mostrou um pouco dos seus poderes. E também nós podemos ver que eles têm um limiar, né? Que, por exemplo, diferente do Super-Homem que não respeita direito, governos e etc., só quer fazer o bem ou o mal. Estes são um pouco mais corporativistas e, claro, pensam antes de agir em como isso pode afetar a relação deles com o governo, com as empresas e etc. E, claro, temos uns personagens que claramente eu não deixei para depois por acaso. Mr. Terrific. Porque sim, temos alguém que tem mais de 10 PhDs, ok? Pós-doutoramento, um dos gênios, um bilionário que roubou a cena. Sinceramente, eu quero ver um projeto agora do Mr. Terrific, porque o gajo chega, eu quero ajudar, posso te ajudar? Eu consigo fazer isso sozinho, ok? Ah, mas este portal é assim, assim. Eu sei. O homem sabe tudo, o homem é um gênio. Eu acho que no universo ele só tem comparação com Batman, porque senão, e o Barry Allen, porque eles são dos mais inteligentes que existem no universo. E sinceramente, vê-lo desta maneira e a cena de luta que ele teve, uou, 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 incrível. Agora que eu falei do Mr. Terrific, acho que também é bom falar sobre os momentos, as cenas de luta do Superman que são incríveis. O Superman contra o Ultraman, que está a ser controlado pelo Lex Luthor, que investigou como ele pode afetar o Super-Homem. E claro, é um clone do Superman e por isso eles conseguem claramente ter a mesma visão. E claro, o final do filme basicamente leva o Ultraman para o buraco negro, que pode ser a continuação da sua história, porque não esqueçamos que o Ultraman é o Super-Homem, mas de uma outra terra. As cenas de luta do Superman, a maneira como ele usa os seus poderes. Look up, buddy. Sinceramente, é de explodir a cabeça, de explodir a cabeça. Jurem, qual é a tua nota para este filme? Este filme para mim é nota 10. 10 de 10. Do princípio ao fim, filme sem gordura, filme simples, filme da família,
Filme que tu vês o Superman a ir para baixo, a dar a volta por cima, a reencontrar o amor, a reencontrar a humanidade, a encontrar o propósito. E diverte-nos. Tem uma parte em que o Superman é chamado pelo povo que está a sofrer lá em Jahanpur, um país, basicamente Médio Oriente, está a sofrer e eles, a única esperança dele, porque eles não têm arma, é o Super-Homem. Superman, Superman, Superman. E nós vemos como é que a gangue da justiça vai lhe salvar, porque eles aprenderam que devem fazer o bem, não só por acordos, etc., mas porque fazer o bem é o dever dos meta-humanos ou dos heróis. E esta é a mensagem que eu deixo. Devemos fazer o bem, porque devemos fazer o bem, ok? Não esqueçam de deixar o like, partilhar o vídeo, comentar, digam-me se já assistiram, se vão assistir o Superman. E é isso. David Corenswet Sweat foi feito para ser o Super-Homem. Estou feliz por ver o fancast do No Realidade, ele é um bom ator. James Gunn, obrigado por este filme da DC. Supergirl daqui a um ano e já apareceu também no filme. E é isso. Temos muito para falar. Vou ver se faço um vídeo sobre Mr. Terrific, dependendo da vossa recepção deste vídeo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E é isso.